Pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação e nós estamos em uma preparação assídua para o seu concurso público. Bom, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Se você está chegando agora, todas as aulas do YouTube são gratuitas. A única coisa que eu faço para poder me ajudar aqui no canal, que graças a Deus está em crescimento, em desenvolvimento, é vender esses materiais que eu uso aqui com vocês, esses slides, pelo valor único de R$ 10. Isso mesmo, todos os slides por apenas R$ 10. Então, se você quiser e puder estar ajudando o canal, só Deus sabe como vocês nos ajudam, tá bom, pessoal? Bom, se você quiser, basta colocar aqui nos comentários que deseja o material, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui, essa é a nossa penúltima aula, deixa eu só conferir aqui. A última aula eu trouxe para vocês, deixa eu ver. Isso, essa é a nossa penúltima aula do regimento. Porque eu trouxe para vocês lá no finalzinho algumas partes ali do site da Câmara Municipal para vocês verem um pouquinho, tá? Vai ser uma aula bem legal. Bom, vamos falar do título 3, que vai tratar dos vereadores, ou seja, aqueles que compõem o quê? O legislativo, tá? Bom, capítulo 1. Capítulo 1, ele vai tratar aqui, gente, deixa eu só, pronto, tirar essa telinha ali. Vai tratar das disposições preliminares. E você tem o início pelo artigo 75. O artigo 75 diz quem são esses vereadores? Eles são agentes políticos, tá? Nós não temos, por exemplo, os agentes públicos, né? E assim sucessivamente. Então, você tem ali denominação, né? Empregado público, agente público, enfim. Os vereadores, eles são agentes políticos. Qual é a característica dos agentes políticos? Eles estão investidos em um mandato legislativo. E a gente sabe que também outra coisa que vai diferenciar também é o quê? É a forma deste investimento. Opa, aqui ficou um M, né, gente? Investimento. Você tem ali o quê? Eleições, diferentemente para ali para as outras formas de denominação, tá? Bom, o artigo 76 ele vai dizer o que os vereadores são obrigados a fazer. O que eles são obrigados a fazer? Primeiro ponto, precisam comparecer à Câmara na hora determinada para o início das sessões. Nela, permanecendo até o final dos trabalhos, ou seja, eles precisam comparecer à Câmara naquela hora determinada, naquela hora marcada, tá? Para que venha se iniciar as sessões. E eles precisam permanecer até o final dessas sessões, ou seja, até o final dos trabalhos, tá? Os vereadores também, eles precisam desempenhar, ok? Ali o encargo para o qual ele foi designado em decorrência de seu mandato, ou seja, esse encargo aqui para o qual ele foi designado é inerente ao seu mandato, porque ele só vai ter essa responsabilidade de se empenhar decorrente ao mandato legislativo. Lembrando, mandato ou mandado? Seu mandato legislativo, tá? Porque às vezes na hora que a gente fala ali na rapidez, mandado, não, mandado é judicial. Bom, o vereador também, pessoal, ele é obrigado a propor à Câmara todas as medidas que ele julgar ali conveniente ao interesse do município. Porque nós sabemos, gente, que o interesse geral é sempre ali do município, né, da sociedade, das pessoas, etc, tá? Bem como impugnar as que lhe parecerem prejudiciais ou contrárias ao interesse público. Ou seja, o vereador, então, ele vai
julgar ali, ele vai tomar as medidas que ele julgar conveniente, ou seja, ele vai propor que medidas que ele vê ali que serão convenientes ao interesse daquele município, ele irá então propor essas medidas. Ele também pode impugnar aquilo que ele parece prejudicial. Se ele vai então propor uma medida que vai ser conveniente, ele também tem que se posicionar acerca daquilo que ele vê, tá? Que parece ser prejudicial ou contrário ao interesse público, tá? Ok? Também é obrigado a fazer no início e no término do mandato, que nós já falamos bastante, uma declaração pública dos seus. Opa, colocar declaração pública dos seus bens, tá? Declaração pública dos seus bens, tanto no início quanto no término. Ao vereador também é obrigado a exercer o mandato com dignidade, zelando pelo prestígio e o decoro da Câmara Municipal. Ou seja, ele sempre vai estar observando ali as normas, condutas, todo aquele decoro da Câmara Municipal, sempre agindo, exercendo o seu mandato com dignidade, sempre ali zelando pelo bem daqueles munícipes, sempre pensando, se você fala desse zelando o prestígio e decoro, então você já vê, peraí, ele tem uma boa conduta, ele exerce o seu mandato com uma boa conduta, é pautado na boa conduta, é pautada numa pessoa digna, moral, enfim. Ele também, gente, é obrigado a votar obrigatoriamente, cuidado, não é facultativo, ok? Você tem ali o voto obrigatório. As proposições que venham ali ser submetidas às deliberações da Câmara, ok? Pode também desligar o comando colocado à sua disposição e que aciona o papel eletrônico ao se retirar do plenário. O vereador também, como que ele irá proceder acerca da sua vestimenta? No caso, ao vereador, então, ele é obrigado a comparecer a atos solenes, né, as solenidades oficiais da Câmara, trajando com um paletó e gravata, ok? Em atos solenes. Então, no ato solene, ele trajado com paletó e gravata. E nas sessões com traje social, facultando-se, nesse caso, o uso de paletó e gravata, ok? Também o vereador, ele precisa ali residir no território do município, tá? Artigo 77. Se qualquer vereador, ou seja, qualquer seja o vereador, se ele comete no recinto da Câmara um excesso que deva ser reprimido, e, no caso, o presidente, ele conhece o fato, ou seja, ele conhece o que aconteceu nesse excesso, ele toma as seguintes providências conforme a gravidade, ou seja, o fulano, que é o vereador, agiu com aquele excesso. Então, vamos supor, o Zé. O Zé, ele agiu de uma determinada forma. O presidente tomou ciência ali do fato, o presidente vai tomar as seguintes providências de acordo com a gravidade do ato. Quais podem ser essas gravidades, essas providências? Pode ser uma advertência pessoal, pode ser uma advertência no plenário, né, em plenário, pode ser também, aqui já um pouquinho mais grave, uma proposta de cassação do mandato, se esse procedimento é incompatível com a dignidade da Câmara, ok?
Então, quais podem ser essas providências? Você pode ter, então, uma advertência em plenário, proposta de cassação de mandato, se esse procedimento cometido ele é incompatível com a dignidade da Câmara. Bom, o artigo 78 vai dizer o que os vereadores não podem fazer desde a posse. Então, aqui, ó, desde a posse. Não podem firmar ou manter contrato com o município, salvo, ou seja, a exceção quando esse contrato ele obedece à cláusula e condição que venha a ser ali uniforme para todos, ó, para todos os interessados, não é só para uma parte, para todos, mas a regra é que não pode firmar ou manter. Se ele firma, é porque é algo novo. Então, por exemplo, eu firmei um contrato de compra e venda, tá? Então, firmei aqui agora. Manter, eu firmei um contrato de compra e venda e estou mantendo ele até hoje. Só um exemplo, tá? Viu a diferença? Então, ele não pode nem firmar e nem manter. Essa é a regra. Só que você tem uma exceção. Se esse contrato com o município obedece cláusulas e você tem ali o bem para todos, tá? Ele não pode também exercer outro mandato eletivo, não bate, né? Não condiz, não faz sentido. Ele não pode patrocinar causa contra o município ou as entidades ali descentralizadas, tá? Descentralizadas, no caso aqui, quando nós estamos falando da administração pública indireta, ok? Ele não pode ocupar cargo em comissão. Então, ele não pode ocupar e nem aceitar. Salvo, aí você tem a exceção, mediante concurso público, emprego ou função, no âmbito da administração pública direta ou indireta municipal. Ou seja, o cargo em comissão, nesse caso aqui, não, ele não pode estar ali ocupando, tá? Sabemos que o cargo em comissão você tem o quê? Livre nomeação e livre exoneração. Ok? 79. Para agora, se o vereador, se o Zé, vamos supor que o Zé ele é vereador. Ó, no caso, é o Zé aqui, é vereador. Só que na data da posse do Zé, o Zé é funcionário público. Aí você tem ali aplicando as emendas constitucionais aqui, mencionando respectivamente. Vem com a Lei 4, de 4 de julho de 1976. Aqui, pessoal, eu creio não ser cobrado, porque mencionando assim outra legislação é bem raro, tá? Quando leciona menciona uma outra legislação, é bem raro, tá? Bom, agora, o capítulo 2 trata ali das licenças. Vem aqui para o artigo 8º, ó. Deixa eu subir aqui minha tela. Artigo 8º. Quando que o vereador ele pode se ausentar? Ele pode licenciar-se por moléstia devidamente comprovada. Ele também pode ele se afastar, né, ter essa licença para desempenhar missões temporárias, porém de caráter cultural ou de interesse do município. Cuidado, você não pode vir na sua prova falando assim de caráter de interesse pessoal. Não. Para desempenhar missões temporárias, essas missões temporárias, elas possuem caráter cultural ou de interesse, porque é uma missão. Agora, e se o Zé precisar se ausentar ali, nessa licença, para tratar de interesse particular, ele pode? Pode. O artigo 80, no inciso 3, diz que pode. Nesse caso, você tem um prazo determinado nunca inferior a 30 dias, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, o Zé, ele tem 30 dias dessa licença para tratar, nunca inferior. Então, nunca pode dar, por exemplo, 25 dias, não, nunca inferior a 30 dias. Só que vamos imaginar que o Zé, ele conseguiu resolver os seus problemas ali
com 22 dias, tá? Aí ele fala: Ah, eu já resolvi meu problema, tá? Eu vou então reassumir meu mandato. E aí? Ah, poxa, faltam 8 dias. Eu posso? Não, tá? Não pode. Por quê? Porque ele não pode reassumir o exercício antes de terminar aqueles 30 dias da licença dele, tá? Ou também ele pode ali se licenciar para exercer o cargo de secretário municipal, beleza? Artigo 81 aqui embaixo, ó. Como que vai ser feito esse requerimento? Então, a licença ela vai ser com base em um requerimento. Como que funciona? Esse requerimento de licença, devidamente justificado, conforme que o artigo 81, ele deve ser apresentado por escrito à mesa, tá? E depois de proceder à leitura, ou seja, lendo ali aquela justificação, vai colocar em votação independente de discussão. Agora, esse requerimento, o disposto aqui no artigo 81, esse requerimento, não se aplica no caso se eu estiver falando de uma licença para tratamento de saúde, cujo requerimento é de pronto decidido pelo presidente da Câmara. Porque pensa só, o Zé está doente. Se o Zé não se ausentar ali, pedir uma licença para ele tratar, ele pode morrer. Aí é outro caso. Então, nesse caso, o próprio presidente da Câmara que vai decidir, ok? Então, toda esse requerimento, enfim, ele vai ser decidido pelo presidente. Agora, se eu estiver falando de uma licença para esse tratamento de saúde, porque o Zezinho está muito doente, quando que ela será concedida? Somente se o pedido estiver acompanhado de quê, gente? De atestado médico. Não adianta o Zé chegar e falar assim, olha, tá aqui o meu requerimento, ó. Inclusive, eu já vou até falar aqui, gente, ó. Graças a Deus, desafiando o concurso, consegui uma parceria com a editora Mizuno, tá? Correm lá no site. Mas aqui, ó, tá aqui o meu requerimento, eu preciso me ausentar, porque, nossa, né, o Zezinho fala que tá muito doente. Mas o que que adianta eu ter o pedido justificado, bonitinho, se eu não tenho atestado? Porque se tem uma pessoa doente, se presume-se que ela vai ter um atestado falando da situação dela, se ela usa medicamento, alguma coisa será falado ali. Nesse caso, é facultado, então, ao presidente determinar sua confirmação por junta médica de sua designação. Parágrafo único do artigo 81. Aqui, vem comigo, ó. Se eu estiver falando de um vereador, tratando-se de vereador servidor, que percebe as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo ali dos subsídios. A licença a que se refere aqui, quando concedida aqui por moléstia, né? Quando concedida é sobrestada se idêntica licença não é solicitada no serviço público. Artigo 82. Peraí, deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado. A concessão de licença determina a imediata convocação do suplente, ou seja, o Zé está de licença. Então, o presidente ali, vamos supor, né? Doente. O Zé está doente, o Zé lhe apresentou bonitinho o pedido com o atestado, e o presidente determinou, então, concedeu ali a sua licença. Ah, então, coitado, o Zé tá de licença, e aí o que que vai acontecer? Vai convocar o suplente. Essa convocação é feita por ofício. Ou, se não encontrado, ou seja, vamos imaginar que o suplente é o Mévio, tá? Zé está de licença. O Mévio é o suplente. Se o Mévio mora, vamos supor, o Mévio é lá ali na região e tal, feito por um ofício. Só que não encontrou o Mévio. Ele está em local incerto e não sabido. Não sabe se de onde, não faz ideia né?
não foi encontrado. Como que você vai fazer essa concessão, essa convocação? Por edital, publicado no jornal encarregado da divulgação dos atos oficiais do município. Falando MEV, né? MEV, suplente MEV. Ó, artigo aqui nós saímos do 82 e vamos agora para o artigo 82 dos seus parágrafos, tá? E a minha gatinha aqui, gente, tomou um susto. Esqueci que ela estava deitada debaixo da mesa. Vamos lá. Parágrafo primeiro. Suplente foi convocado. Quantos dias que o suplente médio tem para tomar posse? Ele tem 15 dias, tá? Esse prazo pode ser prorrogado pela Câmara? Pode ser prorrogado por igual período, então mais 15. Quando que esse período pode ser prorrogado? Se esse requerimento for justificado, tá? Do interessado ou do partido, tá bom? O requerimento. Agora, no ato da posse aqui do suplente, tá? O que que vai acontecer? O suplente, pessoalmente, ele vai fazer a leitura do seguinte compromisso: prometo exercer o meu mandato com dedicação e lealdade, respeitando a lei, promovendo o bem geral do município de Santo André. Sabemos que se, né, o suplente for convocado mais vezes, aí você já não tem toda essa questão. Mas, no ato da posse, ele faz a leitura, beleza? Se o suplente ele não atendeu a convocação, ele foi convocado, não atendeu, ou ele renunciou expressamente ao direito de substituição, o que que vai acontecer? São convocados os suplentes imediatos, então sucessivamente, é uma sucessão. Cada um deles o mesmo prazo para tomar posse, ou seja, 15 dias, tá? Agora, o suplente não atende à convocação ou renuncia esse direito de substituição. No caso, não prejudica o seu direito a substituições posteriores, salvo se a renúncia expressamente a ela se referir, ou seja, o suplente mévio, ele não atendeu a convocação, ele renunciou. Isso não quer dizer que, se precisar novamente as substituições posteriores, isso não significa que ele não possa ser convocado, tá? Agora, esgotado o prazo de licença, cessa a substituição. Então, obviamente, então vamos imaginar que o Zé ficou de licença, tá lá, 30 dias bonitinho. Passou esses 30 dias, o que que vai acontecer com o Mévio? O Mévio, então, cessa a substituição do suplente, ainda que o titular não reassuma suas funções, tá? Então, esgotou o prazo da licença, então, aí mesmo que o titular não tenha assumido ainda suas funções. Agora, deixa eu apagar aqui para eu poder conseguir ler o que está ali embaixo. Espera aí só um minuto, gente. Apagar aqui. Agora, para os fins de remuneração, considerar-se-á, considera-se como em exercício licenciado, ou seja, para fim de remuneração, você tem ali, considerando como exercício aquelas licenças, ó, dos incisos 1 e 2 do artigo 80, ou seja, quando é por moléstia ou para desempenhar missões temporárias. Aí você tem os fins de remuneração. Ou seja, então você não tem aqui para exercer cargo de secretário e para tratar de interesses particulares, então não considera exercício, tá? Bom, falando um pouquinho das sessões, o que que nós temos aqui? Artigo 96. O que que vai acontecer? Onde as sessões irão ocorrer? Elas deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, ou seja, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele. Então, só um exemplo, né? Mas, enfim, realizou a sessão numa lanchonete. Poxa, considera-se nula, porque foi fora do recinto ali destinado ao funcionamento daquela sessão. Bom, agora,
Se foi comprovada uma impossibilidade de acesso àquele recinto destinado, então aquele recinto A ali, ele está impossibilitado de acesso, ou uma outra causa que impeça a utilização, então poderão ser realizadas em outro local designado pelo presidente da mesa diretora. A regra é: as sessões irão acontecer ali naquele local destinado. Mas, se for ali comprovado que aquele local destinado está impossibilitado, impedido de realizar a sessão naquele local, aí pode ser determinado um outro, tá? Agora, se eu estiver falando das sessões solenes, essa regra do recinto vai funcionar? Não, porque o parágrafo 4º do artigo 96 fala que as sessões solenes elas poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. Aí eu pulei aqui para o parágrafo 4. Eu estou fazendo aqui, né? Eu estou seguindo assim, do verde para o amarelo, para o azul, para o enfim, né? Era para seguir 1, 2, 3 e 4. Mas enfim. Agora, em situações de excepcionalidade, porém essa excepcionalidade precisa ser justificada, tanto as sessões ordinárias, ou seja, aquelas que já estão, já são estabelecidas, e aquelas extraordinárias, elas poderão ser realizadas em ambiente virtual, porém em situações excepcionais. Em uma situação que, nossa, é muito excepcional, tanto as sessões ordinárias e extraordinárias podem acontecer ali em ambiente virtual, mediante a instituição do sistema de deliberação remota pelo presidente. Ou seja, você tem um sistema para aquele tipo de acesso ali. E esse sistema, gente, terá o seu procedimento regulamentado por ato da mesa diretora, tá? Bom, agora, as sessões, gente, são públicas, salvo uma deliberação em contrário, tomada pela maioria de 2/3 dos membros, se eu estiver falando de motivo, né, na ocorrência de motivo relevante. Parágrafo único. Em casos excepcionais, a Câmara, por uma decisão da maioria absoluta dos membros, pode declarar-se em sessão permanente. Ok? E para fechar, acerca da tribuna livre. A tribuna livre, pessoal, poderá ser utilizada ali por quem? Pelos munícipes residentes do município de Santo André, pelos representantes de movimentos ali, né, constituídas com idade igual ou superior a 16 anos, representando 20 pessoas ou abaixo-assinados de 20 pessoas. E quem pode também? Vereador ou vereadora que se inscrever, ok? Vamos resolver algumas questõezinhas para fecharmos a nossa aula? Bom, a luz aqui foi de 2015, tá? À luz do regramento constante ao regimento interno da Câmara Municipal de Santo André, indique dentro as alternativas aquela que contempla a ordem de concessão de palavra, ó, concessão de palavra, que deve ser obedecida pelo presidente da Câmara quando mais de um vereador veja a palavra simultaneamente. Aí é que eu falo para vocês. Quando eu falo que regimento interno, gente, deixa eu só pegar minha água aqui, só um minutinho. Quando eu falo para vocês que regimento interno é você fazer leitura ali, né, analisar, fazer mapas mentais, como nós fazemos aqui, é importante. É o que a banca perguntou. Qual é a ordem? Gente, esse tipo de questão é aquela questão que você vai ter lido e gravado. A ordem. Não sei, vamos tentar fazer um mnemônico? Eu nem pensei nisso, vamos tentar fazer? E aí, quem que você acha que é a ordem? Primeiro é o relator, segundo o autor do voto, primeiro o vereador contrário, ao autor da proposição, ao autor da emenda, ou ao vereador favorável? E aí, o que que você acha que é? Vamos para a resposta direta?
Letra C. Vamos para a resposta, por quê? Porque a gente vai fazer um mnemônico aqui, tá? Bom, primeiro, nós temos deixa eu subir aqui a tela. Peraí, deixa eu subir aqui. Eu ganho mais espaço. Primeiro, você tem. Deixa eu colocar a cor de preto, que eu acho que fica melhor, né? Vai anotando aí, gente. Primeiro, ó, você tem quem? O autor, tá? Da emenda, ok? Está lá no artigo 166. Aqui nós estamos passando por alguns artigos, pessoal, por algumas questões de alguns artigos, justamente para nós já irmos resolvendo as questões, passando, porque o regimento interno ele é grande, então vamos também passar por artigos resolvendo questões. Segundo, quem vai falar? O autor da proposição. Beleza? Segundo, terceiro, na verdade, você tem o relator. Quarto, você tem quem? Aqui, ó. Cinco. Ao vereador favorável. Vou colocar um mais aqui que a gente sabe que é desfavorável, tá? Favorável. Cinco. Você tem ao vereador, peraí, que é contrário. Vereador contrário. Vereador contrário. Finalizando, você tem o autor de voto em separado. Vamos tentar aqui criar algum mnemônico? Vamos tentar, peraí. Vamos ver se vai dar certo. Autor da emenda. Então, deixa eu ver. Pensa na palavra emenda, proposição e relator. Vamos tentar fazer alguma coisa com essas palavras aqui, ó. Hum, deixa eu ver. Não, não vai dar. Tá, vamos tentar aqui, deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Prop, ré. Será que dá? Emen, prop, ré. Aí aqui. Bem, será que dá para gravar, se fosse o caso, vereador favorável, vereador contrário? Será que daria para pensar numa pessoinha, nossa, favorável e não favorável? Será que dá para colocar? E o último aqui, pensa em CEP, que é separado. Ai, gente, eu não sei se deu para fazer um mapa, um mnemônico aqui, mas eu espero que qualquer coisa, se vocês conseguirem fazer alguma coisa aí de mnemônico na casa de vocês, deixa aqui nos comentários. Vocês colocam para mim nos comentários. Ai, professora, eu criei esse aqui, deu certo. Não sei, gente, vamos nos ajudar. Vamos lá. Olha essa questão, gente, essa questão aqui, quando eu vi, eu falei, ai, não acredito, olha isso. Nos termos em que estabelece o artigo 75 do regimento, mencionou o artigo. Os vereadores, eles são agentes, o quê? Eletivos, políticos, públicos ou honoríficos. Políticos. Quem assistiu Desafiando Concursos sabe que são políticos. Outra questão. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Santo André, os vereadores são obrigados, exceto, ou seja, é assim, ó, os vereadores são obrigados a fazer alguma dessas, né? Praticamente todas essas coisas, mas tem uma coisa aqui que ele não pode fazer. Ou seja, o que ele não pode? Tem uma maçã podre aqui. O que ele pode fazer, exceto uma coisa? Tem só uma coisa que ele não pode. Letra A. Desempenhar ali, né, o seu cargo para os quais são designados em decorrência de seu mandato. Tá certo, né, gente? Ele tem que desempenhar. B.
Propor à Câmara todas as medidas que julgar convenientes ao interesse do município, bem como impugnar as que parecem prejudiciais ou contrárias ao interesse do município. Poxa, não tá errado, né? Tá certinho no que nós lemos. Residir no território do município? Sentido. Votar facultativamente as proposições? Não, ele precisa votar obrigatoriamente. Então, nesse caso, a maçãzinha podre aqui da nossa questão é a letra D de dado. Artigo 75, inciso 6. De acordo com o regimento interno da Câmara de Municipal de Santo André, o mandato da mesa será de 2 anos, 3, 4 ou 5. As bancas vamos colocar assim também, tá? Cuidado. E aí? 2 anos, tá? Sobre a mesa, de acordo com o regimento interno, é incorreto afirmar. Então, eu estou procurando a afirmativa errada, tá? A mesa compõe-se de presidente, primeiro e segundo secretário? B. Ausentes todos os membros da mesa e seus respectivos substitutos, o vereador mais idoso entre os presentes à hora regimental assume a presidência e abre a sessão, convidando 2 vereadores para secretariar os trabalhos. Porque todos os membros estão ausentes, eu preciso que alguém substitua todos aqueles membros. E aí? Tanto para substituir a presidência e para substituir os secretários. C. O presidente convida o vereador mais idoso dentre os presentes para substituir os secretários na falta eventual do substituto. Ou letra D. Nenhum membro da mesa pode deixar o seu lugar durante a sessão sem que no ato esteja presente seu substituto. E aí? Letra C. Por quê? Porque o artigo 6º, parágrafo 3º, fala que o presidente vai convidar qualquer vereador para substituir os secretários, e não o vereador mais idoso, qualquer vereador, tá? Bom, gente, até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. O que que nós vamos ter na próxima aula? Eu vou deixar segredo. Eu trouxe ali para vocês, pessoal, algumas partes lá do site da Câmara de Santo André para vocês verem, né? Como que funciona as sessões. Eu trouxe ali algumas fotos para vocês irem vendo, tá? Depois é legal que vocês deem essa vasculhadinha lá no site da Câmara, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente. Um grande abraço. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.